Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso intuito agora é nós inserirmos imagens dentro do nosso texto. Então esse é o nosso objetivo. Considerando que nós já temos um texto no Word, digitado, e essa imagem já está, já consta dentro aí da sua pasta, do seu computador, tá? Então é essa a consideração que a gente tem que fazer. Então eu já tenho aqui um texto aqui digitado, Então, quando você for colocar uma imagem, você tem que especificar o local que você vai colocar a imagem. Então, por exemplo, se eu quero uma imagem aqui no começo do meu texto, então o meu cursor tem que estar piscando aqui. Se eu quero ele no meio do texto, o meu cursor tem que estar piscando aqui. Então, você vê que eu estou clicando no local para justamente a gente poder colocar a imagem. Ah, mas eu quero a imagem aqui, ó, entre um parágrafo e outro. Então você clica, se você não consegue clicar aqui no meio, ó, então você clica no final aqui do texto, dá um Enter, pronto. Aí ele já abre aqui um espacinho para a gente pôr uma imagem, tá? Então vamos lá. Para inserir uma imagem, então você vai aqui no menuzinho aqui, ó, na guia Inserir, e aqui é a opção Imagem, ó. Então nesse botãozinho aqui, ó, Imagem. Quando eu clicar aqui, aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que percorrer aqui minhas pastas para ver aonde está a minha imagem, a imagem que eu quero colocar, Então, por exemplo, eu já salvei aqui uma pasta, na pasta imagens, uma imagem, Por exemplo, aqui eu desenho aqui a bandeira do Japão, Então essa imagem já está aqui. Aí eu vou clicar aqui duas vezes sobre ela. Então, quando eu clicar duas vezes, olha lá, ó, a imagem ela já entrou ali dentro daquele espaço, Então, se você perceber o texto em cima e outro texto aqui embaixo, Por exemplo, se eu quiser agora, eu achei muito grande essa imagem, então eu quero dar uma diminuída. Então, coloco o mouse aqui, uma dessas bolinhas aqui do canto, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Quando eu coloco o mouse aqui, ó, aparece uma flechinha dupla, Então, essa flechinha dupla eu posso clicar, segurar e ir trazendo para dentro, tá vendo? Ó? Aí eu solto, ela diminui. Então, eu posso fazer por aqui também, ó. Se eu fizer nesses quadradinhos, ele só diminui a largura, tá vendo? Ó? Então a vantagem da bolinha é que ele diminui na proporcionalidade. Mas se eu usar esses quadradinhos aqui do meio, aqui, ó, aí ele vai e diminui, a largura ou a altura do seu desenho. Então ó, você vê, ó, diminuindo, se aumentar aqui, ó, jogar aqui para fora, ele só aumenta a largura. Se eu usar essa bolinha aqui do canto, ele aumenta a largura e a altura, ó, proporcional, tá vendo? Então é isso que ele faz na hora de diminuir a imagem. Então dessa forma nós inserimos aí uma imagem. Agora, eu posso fazer algumas transformações dessa imagem. Por exemplo, eu posso transformar tanto a aparência da imagem quanto a disposição da imagem em relação ao texto, Então, por exemplo, quando você clica fora da imagem, ele tira a seleção. Porém, se eu clico dentro, ele seleciona, com esses quadradinhos e bolinhas, e ele abre essa guiazinha aqui em cima chamado formatar. Vou só apresentar rapidamente algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, aqui ó, tem alguns estilos de imagens aqui, ó, tá vendo? Quando eu vou passando o mouse, ele mostra algumas modificações na aparência dela. Se eu clicar nessa flechinha aqui, ó, aí ele tem mais aparências aqui, ó, tá vendo? Olha lá, então eu posso, ó, passando o mouse, ele vai mostrando como fica. Aquele que eu mais gostar, eu clico em cima. Por exemplo, gostei desse daqui, por exemplo. Dou um cliquezinho em cima, pronto. Aí ele foi lá e mostrou já, um jeitinho ali diferente. Também a considerar, as opções que mudam a aparência. Essas correções, que ela deixa a imagem mais clara ou mais escura, Então você tem aqui essas opções. Cor, onde você pode modificar a cor da imagem, ó, tá vendo? Então você tem aqui essa parte de modificação de cores e efeitos artísticos, onde eu posso mexer, posso aplicar um efeitinho artístico diferente naquela imagem. Olha lá, tá vendo? Olha que legal isso aqui, ó. Vou clicar nele que eu gostei. Olha lá, tá vendo? Então ele fica diferente ali na hora do contexto, visual da imagem. Então, visualmente, essas quatro opções, tanto esses estilos, correções, cor e efeitos artísticos, são efeitos interessantes para vocês depois darem uma mexida. Se você quiser voltar ao padrão do jeito que ela estava, você clica aqui, ó, redefinir imagem. Então, se eu clicar em redefinir imagem, ela volta ao seu padrão. Então, tudo aquilo que eu fiz, ele volta no seu estado inicial. Agora, se você quiser mexer aqui, ó,
com o texto em volta da imagem, aí você utiliza essa opção, ó, quebra de texto automática. Então, se eu clicar aqui, ó, aí eu tenho aqui algumas quebras de texto em relação à imagem. Então, eu tenho quadrado, olha lá como é que a imagem fica. Próximo, através, superior e inferior, atrás do texto ou em frente ao texto. Eu acho mais interessante o quadrado, ou o próximo, que são as duas opções que dá para você deixar o texto em volta, né, da imagem. Né? Então, se eu clicar aqui em quadrado, ó, você vê que o texto fica em volta. E legal que quando você põe aqui uma quebra de texto, você pode arrastar, ó, clicando dentro da imagem, ó, tá vendo? E você pode ir arrastando, deixando a sua imagem numa posição que você bem entender. É isso aí, então dessa forma nós inserimos imagens e mexendo em algumas opções aí de formatação dessa imagem em relação ao texto. Até a próxima!